menos aí você vê. O dia de aula não pode perder, o dia de trabalho não pode perder. Mas estudo público as pessoas não fazem questão de perder. Estar na presença de Deus, as pessoas não fazem questão. É lógico que tem casos, irmãos, que são motivos justos, né? Mas, aleluia, Jesus, a gente precisa colocar o Senhor sobre todas as coisas em primeiro lugar, amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto sagrado então? Mateus capítulo 11, glória a Jesus, diz assim, a mensagem de João Batista a Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar seus preceitos aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho anunciado aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ler o verso também. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas, a respeito de João: que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento, ou que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Ou então, que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da sua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino do céu, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração, é semelhante aos meninos que se assentam nas praças, clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantemos lamentações e não choraste. Pois veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: eis
ele chegou pregando para as pessoas se arrependerem, e ele chegou a dizer: raça de víboras, até quando fugireis da ira de Deus? Arrepender e produzir frutos de arrependimento. Então ele vivia, irmãos, no deserto, ele se alimentava de mel silvestre, gafanhoto. João Batista não curou, não expulsou demônio, não fez milagre, não fez maravilha. Ele apenas veio preparar o caminho para Jesus. E só que ele acabou indo parar no cárcere, acabou sendo preso, por conta de um pecado que ele denunciou. Ele foi denunciar o adultério de uma pessoa de autoridade elevada, e ele acabou de parar no cárcere. O que aconteceu? Vamos ficar, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, João Batista preso por causa do pecado que ele denunciou, e ele estava jurado de morte, iam cortar a cabeça dele. Aí Cristo veio, Jesus veio, e ele ficou sabendo dos feitos de Jesus, ele ficou sabendo que Jesus estava curando, libertando, multiplicando, abrindo portas, fazendo milagre, maravilha. Aí João ficou meio pensativo, ficou meio na dúvida. Aí ele pegou, chamou 2 discípulos e falou: vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo o que havia de vir, ou se é outro que nós estamos esperando. Irmãos, era como se fosse tipo uma decepção, sabe? Ele esperava uma coisa e viu outra. Então, igreja, um dos problemas, um dos julgos que muitas pessoas estão carregando é o jugo da decepção. Porque a frustração e a decepção faz pessoas ficarem em depressão, faz pessoas ficarem em solidão. Então João ficou meio assim, mas ele achou que Jesus ia chegar passando a espada, fazendo justiça. Mas Jesus chegou curando, libertando, abençoando. Então ele perguntou, vai lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo que eu estava esperando, ou se é outro. Aí Jesus disse assim: vai lá e fala para João que o cego vê, o coxo anda, o surdo ouve, o mundo fala, o evangelho é pregado aos pobres, e bem-aventurado que não se escandalizar em mim. Então Jesus falou: pode falar para João lá que sou eu mesmo o que havia de vir. Pode falar para João lá que é eu mesmo o que ele preparou o caminho para chegar. Aleluia, glória a Jesus. Aí, irmãos, o que aconteceu? Uma certa vez, Jesus se deparou, os discípulos, na verdade, se depararam com um menino que tinha espírito de mudez e surdez, era demônio, não era um problema natural. E os discípulos não conseguiram expulsar. Então aquela criança, os pais daquela criança, tinham um julgo que era um demônio que tinha naquele menino. E os discípulos não conseguiram expulsar, ficaram decepcionados, ficaram frustrados. E Jesus chegou e falou: ô geração incrédula, até quando eu vou estar no meio de vocês? Vai lá e traz o menino. Aí Jesus expulsou o espírito imundo,
fé, não do tamanho do grão de mostarda, mas se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai mandar esse monte mudar de lugar e ele vai mudar. Irmãos, eu já tive, se eu falar isso vai dar errado, mas eu já tive vontade de voar. Aí você vai falar assim, mas esse não é doido, é louco. Ô Eliseu, eu não fui até hoje, mas sonhar voando sonho. Aleluia, Jesus. Já sonhei um monte de vezes, mano. É gostoso, irmão. Meu Deus do céu. A hora que a gente acorda, parece que era verdade. Aleluia, Jesus. Mas, igreja, Jesus disse assim. Jesus dizia assim. Se tiveres fé, sem duvidar, qualquer coisa que você pedir vai acontecer, a não ser que não for vontade de Deus, a não ser que não for a hora. Mas por falta de fé não pode ser não. Por dúvida não pode ser não. Irmãos, eu já orei até pro meu carro. Eu não achava eletricista, não achava mecânico, não achava pessoas que dessem atenção para resolver e tal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Né? Eu orei e falei, Senhor, me dá sabedoria, eu não estou tendo tempo de estudar um curso em Londrina ali, que dá para fazer pela internet. Eu falei, Senhor, mas não dá tempo, eu não tenho para minha cabeça, não tem como estudar agora para essa área também. Aí eu fui ficando com umas coisas, e fui orando, e fui ungindo o carro, irmão, aleluia, Jesus. Aí eu perguntava para o eletricista, o que você acha disso? Aí ele falava, pode ser isso, pode ser aquilo. A hora que eu encontrei o problema, eu falei, puxa vida, se eu tivesse dependendo dele, eu tinha gastado dinheiro à toa, porque não era o que ele falou. Então, ainda que eu tenha curso, ainda que eu tenha conhecimento numa área, mas irmão, a fé vale mais que tudo. Eu posso ter curso de ter estudado a Bíblia. Quanta gente estudou sobre Deus, quanta gente estudou sobre Jesus, quanta gente fez teologia e eles não depressivos, eles estudaram. Porque não basta, irmãos, a letra, não basta o assunto, não basta saber da história, nós temos que conhecer o Jesus da história. Nós temos que ter experiência com Deus. O que adianta eu ter uma partilheira cheia de livro e não sentir a presença de Deus? Então, a de Jesus, eu não desisto, irmão. Se o mal ele é insistente, persistente, eu também sou. Aí as pessoas falavam assim, vende esse carro, troca esse carro. Eu falei, não desiste desse cavalo branco. E Jesus vai lá dar sabedoria, eu vou resolver. Aí, irmãos, aquela criança que eu amava, Jesus falou assim para ele, por que ele não conseguiu expulsar? Os discípulos disseram. Jesus falou, essa casa de demônio não sai a não ser com oração e jejum. Aí uma outra vez, eles ficaram felizes, alegres, porque conseguiram expulsar os demônios. Aí Jesus disse assim, não precisa ficar feliz e alegre, porque os espíritos não vos sujeitam. Antes alegrai por vosso nome, está escrito no livro da vida.
do lado de Lázaro pensaram assim, nossa, mas aquele mestre lá, aquele Jesus não saía daqui da casa deles, agora ficou sabendo que ele estava doente, estava enfermo, não veio. Não estou entendendo isso. Irmão, acontece, vai dizer que não acontece. E às vezes você está numa prova, numa aflição, numa tribulação, e você em oração, e nada, não tem resposta, parece que o céu está fechado, você não sente nada. Aí o que o vizinho vai falar? O que o inimigo vai falar na mente? Para que ficar orando, né? Para que fazer campanha? Para que vai na igreja? Aí, para que? Cadê seu Jesus? Então teve vez que Jesus curou o paralítico e disse assim, vai. Já teve uns que ele falou assim, as pessoas falaram assim, por que esse homem nasceu cego? Será que ele pegou? O pai dele pegou? Aí Jesus disse, não ele foi para pegar, foi para que manifestasse a glória de Deus. Então, enquanto tinha um que estava na tal situação, porque plantou, porque semeou, porque pecou, já tinha outro que não era por causa disso. Então, nessa ocasião aí, aleluia Jesus, por isso que a gente, irmãos, nunca pode julgar o sofrimento de alguém comparando com ninguém, porque cada caso é um caso. Às vezes é demônio, mas por as pessoas não terem discernimento, Deus está provando, mas você não fez a vontade de Deus. E às vezes a pessoa está sendo vítima de uma macumbaria, uma feitiçaria, uma bruxaria, e os crentes cristãos evangélicos que não têm poder, autoridade, unção, aí pensa que é provação. O outro, às vezes, realmente é provação, mas a pessoa pensa que já é o cão, né? Você pode ver que José sofreu o plano do Senhor. Já Davi foi ele que plantou e semeou. Jó não foi ele que procurou. Já Jonas foi. Então, irmão, cada caso é um caso. Não faz confusão, não. Nós temos que saber, aleluia, Jesus, o porquê, glória a Deus, de cada situação, e orar, aleluia, Jesus, conforme cada situação. Então, no caso de Lázaro, Jesus não veio, Jesus já sabia que ele era messiânico, mas Marta não sabia, as pessoas não sabiam. Jesus ele não foi antes de Lázaro morrer, porque ele queria fazer algo maior. Mas o povo não sabia. E Jesus não foi antes de morrer, porque Jesus ia lá ressuscitar ele. Então, igreja, quando a prova dura pouco, o milagre também é pequeno. Mas quando a prova é longa, aí a maravilha, a vitória também é longa. Aí Jesus falou, não, vocês não creem? Quem crê vai ver a glória de Deus. Aí ele chega lá depois de 4 dias que o Lázaro já está lá no túmulo, já estava cheirando mal. Aí eles pensou assim, Marta pensou assim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus quis dizer, Marta, Jesus quis dizer, não, ele não vai ressuscitar no último dia, eu vou ressuscitar agora. Mandaram tirar a pedra, ele mandou tirar a pedra, tiraram a pedra, Jesus chama o defunto para fora e Lázaro sai para fora. Irmãos, as decepções é uma questão do coração. A Bíblia diz que o coração
Porque muitos irmãos fez essa oração, seja feita a sua vontade. Mas quando aí o Senhor fala, ó, minha vontade é essa e essa, como diz lá em Romanos, não se conformeis com esse mundo, né? Mas transformai a vossa mente, renova a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus, ela é oposta do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, se você quiser agradar a Deus, se nós quisermos fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que nós vamos ser amigos. Se nós quisermos ser amigos do mundo, nós vamos ser amigos de Deus. Se nós quisermos ser amigos de Jesus, nós vamos ser amigos do mundo. Por isso, igreja, que está esse mundo hoje assim, vamos dizer. Por isso que hoje tem aí os dois grupos de evangélicos. Aqueles que querem Jesus, mas não querem, fica diferente do mundo, quer estar misturado. E já tem aqueles que querem só Jesus, não quer o mundo, não quer o jogo do pecado. Então, igreja, aleluia, Jesus. Eu já ouvi pessoa falar isso para mim, irmão. Um dia, falou assim: olha, eu estou decepcionado com Deus. Ele não estava desacreditado só das pessoas, ele estava desacreditado até de Deus. Por causa do que ele tinha passado, estava passando. E eu falava para ele, se você blasfemar, vai ter perdão lá. E ele chegou a dizer, não, se for para não estar na igreja, na frente de Deus, ter falta de dinheiro, eu prefiro ser rico e ir para o inferno. Aí, irmãos, quando ele estava na igreja, ele estava mesmo passando um processo, entrava no emprego e saía, entrava no emprego e saía. Não tinha aquela firmeza. Aí depois ele conseguiu passar no concurso, ter um emprego fixo, que talvez ele mande embora. Mas hoje não está mais na casa de Deus. Quer dizer, ter Jesus não tem emprego não compensava, mas agora ter um emprego não tem Jesus não compensa. Então, irmãos, você acha que tem caminho eu trocar o Salvador, eu trocar a salvação, eu
falam assim, veja, não dá para perdoar, é impossível. Jesus é Jesus, né? Deus é Deus, agora gente. E se Jesus é o Deus, é perfeito, é santo, é puro, ele perdoa e ainda permite, ainda dá a oportunidade de participar da Santa Ceia, de ir para a Santa Ceia no céu. Agora, quem é eu, você, pecador, para falar que ele não merece meu perdão, que nós merecemos o perdão dele? Então, muitos, irmão, na sua dureza de coração, fala, fulano não merece o perdão, assassino não merece o perdão, estuprador não merece o perdão. Mas, se Jesus, irmão, olha só, Jesus não perdoa quem blasfema contra o Espírito Santo e não perdoa quem não perdoa. O resto, tudo tem perdão. Viu que condição que ele deu? Ele falou, se vós não perdoar os homens suas ofensas, vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Tem gente que é usado, é abençoado, está feliz, está alegre nessa vida, mas não está no nome do livro da vida. Por quê? Porque não consegue perdoar. Igreja, aleluia, Jesus, que eu e você possa imitar Jesus Cristo, aleluia, porque Jesus Cristo, Ele é o único que pode, aleluia, Jesus, fazer por nós o que o homem e o dinheiro não podem fazer. Irmãos, quantos que assassinou a pessoa que traiu o seu cônjuge? Quantas pessoas matou a família dele por causa de uma traição, por causa de uma decepção? Então, o que é melhor? É melhor ser sarado e curado. É melhor confessar os pecados. É melhor se arrepender. Porque tem pessoas, irmãos, que pensam assim, que quando ele perdoa, ele está tipo que dando uma